A Hora do Pesadelo é um filme de terror de 1984, dirigido por Wes Craven e conta a história de um grupo de jovens que passa a ter pesadelos, no mínimo apavorantes, e começa a ser atacados por Fred Krueger, que é um homem com garras de aço que tem a sua pele queimada. A única forma de escapar dele, no caso, é não dormindo mesmo. Provavelmente você já assistiu ou pelo menos conhece a figura do Fred Krueger, que é o assassino que ataca nos sonhos, né, gente? E assim, eu acho difícil, acho bem difícil. Pode ser que esse filme não tenha te impressionado tanto assim, mas e se eu te disser que essa história foi baseada numa história real? Oi, eu sou o Vitor. Eu sou a Cibele. E sejam bem-vindos à Terra do Medo. Um podcast aconchegante pra gente conversar sobre o universo do terror. Esse é um podcast do canal Cibele na Terra do Medo, lá no YouTube. Então, se você não conhece o canal ainda, corre lá pra conhecer, porque tem várias outras histórias aterrorizantes. E se você já gosta e conhece o nosso conteúdo, olha aqui na descrição que a gente tem o Apoia-se, que ajuda muito esse canal, esse podcast. Dá uma olhadinha, tem alguns planos bacanas pra vocês. E no YouTube nós temos o Seja Membro, que tem ali algumas figurinhas, alguns badgezinhos que fica do lado do seu nome. Então, dá uma olhadinha, vai que vocês gostam. Além disso, é muito importante quando vocês compartilham o nosso conteúdo com alguém que você acha que possa gostar dos nossos podcasts ou dos nossos vídeos. Então, se você for compartilhar, marca a gente também lá no Instagram. O meu Instagram é @CibeleFala e o do Vitor é @EuVitorSobral. Vitor com C. Victor Sobral. Vamos então falar do que interessa, Vitor? Vamos. Vamos que vamos. Em 2008, Wes Craven, que é o diretor e roteirista do filme A Hora do Pesadelo, ele revelou que esse filme clássico, maravilhoso, que a gente ama, foi inspirado em algumas mortes inexplicáveis que aconteceram durante um sono de alguns asiáticos refugiados. O Wes Craven, ele falou sobre os artigos que ele leu no LA Times, que foi sobre uma série de relatos de alguns homens do sudeste da Ásia, que eram de famílias de imigrantes, que eles morriam durante o sono. Simplesmente eles estavam dormindo e morriam, bom dia. E não tinha nenhuma conexão entre esses casos. Um dos casos era de um rapaz que tinha 21 anos de idade e a família dele falava pra ele dormir de boa e ele dizia que eles não entendiam nada, que ele já teve pesadelos e o que estava acontecendo era completamente diferente. Então ele se recusava a dormir e quando a família tentava dar remédios pra ele, pegar no sono, ele fingia que tomava. Depois de mais ou menos 7 dias dele estar acordado direto, ele tava ali vendo televisão de boas quando de repente ele pegou no sono. Aí os pais dele já deram um famoso graças a Deus. Aí pensaram assim, finalmente vamos dormir, né, todo mundo. Aí levaram ele pro quarto com todo o cuidado do mundo pra não acordar ele e todo mundo foi dormir em paz, tranquilamente. Será que tranquilamente? De repente, eles começaram a ouvir uns gritos vindo do quarto do rapaz e eles foram correndo para socorrer ele, só que aí já era tarde demais. Ele já tinha morrido e, no exame de autópsia dele, nunca conseguiram definir ao certo a causa da morte. E como não conseguiram distinguir bem qual era a causa da morte, essa história intrigou até os médicos, que não conseguiam explicar mesmo o que estava rolando. E os cientistas começaram a chamar isso de síndrome da morte súbita inesperada noturna. E essa síndrome não é entendida totalmente até hoje. E essa doença, entre aspas, costuma atingir principalmente homens do Sudeste Asiático. O Wes Craven diz que começou a usar esses relatos pra usar como base da história. E também tem a parte, que os pais não acreditam nos filhos, que acha que tudo é bobeira. Inclusive, ele se inspirou nisso pra colocar no filme também, porque a gente vê que isso tem no filme também. Além disso, o Wes Craven também lembrou dos medos da sua infância, pra criar o filme. Ele tinha muitos pesadelos quando criança e uma vez ele chegou até a perguntar à sua mãe se ela podia acompanhar ele nos sonhos, pra ajudar a resolver os problemas, conseguir escapar dos pesadelos
pesadelos. Oh, meu Deus! Só que a mãe dele foi bem curta e grossa, dizendo que o sonho era o único lugar onde nós podemos ir sozinhos. Ou seja, vá sozinho mesmo. Ou seja, lute, meu filho, lute. Outra coisa que também assustou ele quando ele era criança foi que um homem misterioso assustou ele aparecendo na janela e ficando olhando pra ele fixamente. E é isso. Outra curiosidade é que o nome do Fred foi baseado em um menino valentão da escola dele, que se chamava Fred Krueger. Aí ele decidiu usar esse nome no filme. Pertinente. Opa, que o nome dela é complicado. Langenkamp. No filme, a Nancy, que é a Heather Langenkamp, a Tina, a Amanda Wyss, o Rod, o Nick Corey, e o Glenn, Johnny Depp, são os personagens que têm pesadelos todas as noites. E eles são perseguidos por essa figura sombria com garras afiadas, blusa listrada de vermelho e verde, que você pode lembrar de Natal, mas não tem nada a ver com isso, tá, gente? Não levem pra esse lado. Chapéu e com o rosto queimado, Fred Krueger. E abrindo um parêntese, gente, esse foi o primeiro filme que o Johnny Depp fez. Ninguém gosta dele aqui, tá? É só uma curiosidade mesmo. Já na primeira cena, a Tina tenta escapar do Fred, né, em um lugar bem escuro. E o Fred vai se revelando aos poucos, encurralando ela, até atacar ela pelas costas. Daí a Tina acorda desesperada e sua mãe entra no quarto perguntando o que foi que aconteceu. Aí ela, não mãe, foi só um sonho. Tá tudo bem. Ela morrendo de medo. Porém, a sua mãe percebe que a sua roupa tava um pouco rasgada, né? Ela até fala com a filha, né? Filha, você precisa aparar suas unhas. Vamos parar. Ou você para de ter esses pesadelos ou você corta a sua unha, amada. Tá se machucando um pouco, tá rasgando um pouco das suas roupas. A Tina vai pra escola e lá ela começa a contar pros amigos que ela teve um sonho e tal. E na hora, a Nancy, que é a nossa protagonista, bom dia, ela já se identifica ali com o sonho. Ela fala que ela também teve um sonho estranho, mas elas não compartilham ali o que rolou no sonho. Elas só falaram que tiveram um sonho ali bem hardcore. Só que a Tina é que ficou mais abalada, gente. Ela ficou muito abalada mesmo, e ela descobriu que os pais não iam dormir em casa. E o que você faz quando isso acontece? Chama os amigos pra ficar com você, não é? Ela fez certíssima. A mais sensata do filme. E chegando lá, o filme já começa a criar um clima de suspense, né? Porque as duas, a Nancy e a Tina, elas percebem que estava descrevendo o mesmo homem. Ou seja, estava sonhando com o mesmo homem que tava o pesadelo nelas. E aí, eles ouvem um barulho no quintal. E, como todo filme de terror, o que eles fazem? Eles vão lá conferir. E quando eles saem, eles descobrem que é o Rod, o namoradinho da Tina. Ô, Vitor, você falou que, como todo filme de terror, mas ontem mesmo, quando aconteceu um barulho na cozinha, você foi lá ver. Sim, porque eu não aprendo com filme de terror. E a gente tava o quê? Vendo filme de terror. Mas se eu não fosse lá ver, inclusive a gente tava vendo Rua do Medo. Pois é, gente. Adoramos. Ai, já quero falar sobre esse filme. Vocês viram já? A primeira parte e a segunda que já foram ao ar. Aquelas que mudam de assunto do nada, né, gente? Mas enfim, só comentem aí. Mas o filme, gente, ele tem várias cenas marcantes. E uma dessas cenas marcantes está prestes a acontecer. A Tina e o Rod acabam ali de fazer um tchaco-tchaco, de fazer um amorzinho gostoso. E eles cometem um erro. Eles dormem. E enquanto eles estão dormindo, o Fred ataca novamente. No sonho da Tina, ela ouve um barulho lá fora e é claro que ela vai conferir, não é mesmo? E é nesse momento que começa a perseguição. E o que é bem interessante no filme é que, como o Fred, né, ataca no sonho das pessoas, várias coisas completamente fora da realidade começam a acontecer. Ele pode ficar com os braços enormes, desaparecer e aparecer em outro lugar, cortar partes do próprio corpo, essas coisas assim. E a Tina sai correndo e ela vai pra própria cama novamente, que é onde ela começa uma luta corporal com o Fred. E nesse momento, né, por causa do escândalo, o Rod acaba acordando, né, porque a Tina tá se debatendo freneticamente e aparentemente sozinha. Só que o Rod, ele não consegue reagir, além de tentar acordar a Tina no berro, o que claramente não dá certo. E é aí que acontece uma das cenas mais marcantes do filme, e que mais tarde até gerou uma paródia no filme Todo Mundo em Pânico 2, que é a cena que a Tina é atacada pelo Fred e ela acaba subindo pelas paredes até chegar ao teto. E, gente, é um banho de sangue falso. Vou te falar que foi gasto muito sangue falso nesse filme, não foi? É um sangue vermelho, gente, parece... Nossa, mas parece até tinta. Até tinta. Mas foram usados, gente, cerca de 500 galões de sangue falso no filme. E vou te falar que a maioria nem foi dessa cena, tá?
Nem foi. Mas a gente vai chegar lá. Não, mas essa cena, ela chega a assustar porque... Não sei, cena de filme de terror, quando tem gente no teto, eu já me cago todo. Nossa, o Vitor já falou aqui em outros episódios que o problema dele é a gente no teto. Fiquem no chão que tá tudo certo. Gritaria da Tina, gritaria do Rod, a Nancy e o Glenn, que estavam dormindo até então, eles acordam e vão até o quarto socorrer eles. Só que o quarto tava trancado. Quando eles finalmente conseguem abrir a porta, eles encontram então o quarto banhado de sangue. A Tina já estava sem vida e o Rod, ele fugiu da cena do crime. Que, convenhamos, é uma atitude bem burra, né? Porque ele já era o principal suspeito, porque ele tava sozinho com a Tina. Mas aí ele se torna o principal suspeito mesmo. E foi isso mesmo que aconteceu. A polícia começa a ter certeza de que foi o Rod que fez aquilo tudo com a Tina e uma caçada pelo menino começa. Nesse momento, a gente descobre que o pai da Nancy é uma espécie de xerife da cidade, porque ele que é o responsável por solucionar os casos criminais ali da cidade. A Nancy começa a explicar o que aconteceu, né? Ela conta dos sonhos, mas o que ela explica e nada são a mesma coisa, porque ninguém acredita. A Nancy, então, decide que não vai dormir mais. E é isso. E por isso, mesmo assim, mesmo ela estando muito baqueada com tudo que aconteceu, ela vai pra escola. E lá no caminho da escola, ela encontra o Rod, que ainda tá todo sujo de sangue e ele tá completamente esbaforido. Daí ele tenta explicar pra ela o que aconteceu e tal, que não foi ele. Mas o pai da Nancy acabou usando ela como isca pra poder pegar o Rod. E conseguiu. O garoto até tenta fugir, mas ele é pego na mesma hora e preso pela polícia. A Nancy segue o caminho dela, até porque vai fazer o quê, né? Não tem muito o que fazer. Ela já foi usada pelo pai, ela segue ali revoltada. Você me usou, pai. Putíssima. E aí, chegando na escola, ela vai pra aula e lá acaba pegando no sono. E nisso, a escola muda completamente. Ela começa a ver a Tina enrolada num saco plástico, assim. Ela tá dentro da sala e ela vê a imagem da Tina, né, do lado de fora. E depois ela vê sendo arrastada pelos corredores, então ela vai atrás dela. Então ela chega numa área que é restrita a apenas funcionários e lá ela encontra quem? Encontra o Fred. Desesperada tentando fugir, ela queima o próprio braço pra cortar, né? E dá certo. Ela acorda berrando em plena sala de aula. Quem nunca? Quem nunca acordou berrando no meio da sala de aula? Eu. Mas ela acorda berrando e com o braço queimado. E ela junta ali seus panos de bunda e vai pra casa depois disso. Pano de bunda, mano. Pano de bunda, você nunca ouviu essa expressão, não? Ah, não, gente. Mais uma nova expressão aí pra vocês. Aí, já coloca na lista. Mas explica. Pano de bunda, você vai juntando suas coisinhas pra ir embora, ué. Ah, tá. Aí, então, ela vai até a prisão pra tentar conversar com o Rod. Ela vai até lá pra tentar confirmar que foi o Fred mesmo que fez tudo aquilo com a Tina. E todos os relatos dele batem exatamente com tudo que ela estava sonhando. Inclusive, o Rod fala que a Tina foi cortada pelo que pareciam ser várias tesouras ao mesmo tempo. Ou seja, as garrinhas do Fred. Com isso, ela vai embora tendo certeza do que aconteceu. Aí a Nancy vai pra casa, toma um banho na banheira, gostosinho. Total aquele meme, bora relaxar. E aí, que tem outra cena que é muito marcante no filme também. Se você for pesquisar aí o filme e procurar a imagem, essa imagem é uma das que mais aparece quando Sim. você procura ali. Em que ela quase cochila ali na banheira. E aí, entre as pernas dela, podemos ver a mão do Fred saindo da água. E essa cena, gente, na verdade, foi a que mais me marcou no filme inteiro. Porque eu vi quando eu era criança e até eu rever o filme de novo, era dessa cena que eu lembrava. Depois ela logo pega no sono e então o Fred puxa ela pra dentro da banheira, que de repente ficou funda demais e ela fica naquela luta agonizante tentando escapar até que consegue. Porque como ela pegou no sono, então aquilo virou um mar pra ela, né? A mãe dela prepara um leitinho quente e a cama dela pra ela poder dormir, mas a gente sabe que ela não vai. Além disso, a Nancy acha um comprimido mágico que não deixa ela dormir. A Nancy, então, vai pro quarto, deita na cama e faz o que qualquer pessoa faria num momento como esse. Ver um filme de terror. Achei muito sensato. E que filme que ela tá vendo? Ai, gente, sim, vamos conversar sobre isso. É um momento que eu surtei. Porque o filme de terror que a Nancy assiste é A Morte do Demônio, do Sam Raimi. Que, gente, eu sou completamente apaixonada, diga-se de passagem. É um dos meus filmes favoritos da vida. Sério, eu amo esse filme, meu Deus. Esse é um famoso fanservice, né, que o filme faz. E eu sou fã, eu gosto de service, fiquei emocionada.
E nisso, o namoradinho dela, o Glenn, aparece na janela, bem filme mesmo, e é aí que ela tem uma ideia. Tentar investigar dentro do próprio sonho e pedir para o Glenn ficar vigiando ela. Porque se ela começar a se debater, né, ele conseguiria acordar ela imediatamente. Aí nisso, a Nancy dorme e começa a andar pela cidade. Porque tem isso também, né? Porque você tá lá se esforçando pra não dormir, mas aí se dorme também, você não tem um momento de paz. Porque é como se você tivesse acordado andando pela cidade. Mas ela então vai caminhando até chegar na prisão em que o Rod estava e vê que o Fred tá tentando matar o Rod também. E ela fica bastante preocupada. Até certo momento, o Glenn tá lá fazendo o papel dele de velar o sono da Nancy. Só que em certo momento, o Fred começa a atacar ela e, como um bom dorminhoco que o Glenn ele pegou no sono, gente, e não conseguiu acordar a Nancy. E ela só acordou porque ela colocou um despertador pra tocar. Já vemos aí que nem ela confia nele, não é mesmo? Não, até porque a gente vai ver por aí que o Glenn, gente, ele é bom de cama, viu? Ele pega no sono com a mesma facilidade que eu pego. E nisso, os dois vão correndo até a delegacia, agora não um sonho, né, na realidade mesmo, porque eles sabem que o Rod está em perigo. Chegando lá, o chato do pai da Nancy está de plantão e ele fica no empata foda. Ele fica lá não deixando os dois irem até o Rod, só que aí, chato por chato, a Nancy também é bem chatinha e ela perturba, insiste, até ele falar, tá bom, filho, vamos lá ver esse tal de Rod, vamos ver o que tá acontecendo. Só que foi tarde demais, porque o Rod já estava morto. Um parêntese aqui, gente, pra falar que no enterro do Rod, o pastor, o padre que tá lá fazendo as condolências, né, orando, ele fala como se tivesse sido provado que quem matou a Tina foi o Rod. Sendo que não foi provado, né, gente? Ele era suspeito. Achei uma baita falta de respeito com o menino, mas enfim, vamos prosseguir. Eu nem lembrava dessa cena, a gente reviu o filme, eu comentei com o Vitor na hora. Gente, que falta de respeito! Aí, durante o enterro do Rod, a Nancy comenta com os pais como é que é a criatura que aparece pra eles no sonho. Fica assim, tem alguma coisa aí, hein? Mas nada é explicado por enquanto. E é aí que a mãe da Nancy, que claro, não estava acreditando em nada, ela acaba levando a menina para uma clínica para monitorar o sono dela, para ver o que estava acontecendo. E nessa clínica, gente, o médico fala que a gente precisa sonhar para não ficar doido. E a vontade que dá é mandar ele ir a merda, porque a Nancy estava ficando doida por estar sonhando. Aí eles colocam uns eletrodos ali na cabeça da Nancy e esperam ela dormir. Tá tudo tranquilo, até que ela entra no sono REM e depois ela começa a ter uns pesadelos e a se debater loucamente. Então eles entram na sala ali pra acordar ela e ela tá completamente apavorada e eu acho ótimo quando o médico vai dar um tranquilizante pra ela voltar a dormir, ela dá um chutão nele, gente. A gente se sente vingado. Maravilhosa, parabéns aos envolvidos. E nesse momento é revelado que a Nancy conseguiu passar a mão de leve ali no chapéu do Fred. Durante o sonho, assim, ela pegou, não sei como, o chapéu dele e o chapéu veio pra realidade. E além disso, o braço dela também tava com uma ferida enorme. Ferida fresca, inclusive, né? De antes, não. Então foi feito no sonho. E todo mundo ficou o quê? Eu tô passada, chocada. Tá passando. Tá passada. A vida continua e a mãe e a filha vão pra casa, né? A Nancy acaba ouvindo a mãe no telefone falando sobre os sonhos dela, né, que ela tá tendo, como se ela soubesse o que tava rolando, mas ao mesmo tempo também falando sem acreditar. Então a Nancy, bem discreta, só que não, ela chega na cozinha ali e elas acabam batendo boca, né, porque a mãe dela só quer que ela durma, e a Nancy só quer que a mãe acredite no que ela tá falando e que ela não tava louca. Então a Nancy sai de casa boladona e vai dar um passeio com o namoradinho dela, o Glenn. E enquanto eles estão no passeio, o Glenn fala sobre virar as costas pro monstro no pesadelo, que aí você para de dar energia pro monstro. E assim ele acaba parando de existir. Péssima ideia. Péssima ideia dar as costas pra alguém que tá tentando te matar. Mas, vamos que vamos. Chegando em casa, a Nancy se depara com as janelas dela cheias de grade, a casa toda protegida, tudo muito bem trancado. E isso foi feito para que ela não saísse de noite, né? Fugida de casa de madrugada. Para impedir também que o Glenn invadisse a casa durante a madrugada. Mais uma tentativa de fazer a menina dormir à força, mas a gente sabe que ela não vai. Não é mesmo? Daí a mãe da Nancy decide contar pra filha, né? Contar uma historinha pra ela dormir.
E ela acaba explicando quem é o Fred Krueger. A menina primeiramente fica pistola, porque até o momento a mãe dela tava fazendo ela acreditar que era doida, né? Porque a mãe sabia do que estava acontecendo, mas tava negando tudo que a Nancy estava falando. Mas é aí que ela conta, né, que quando era mais nova, tinha um cara chamado Fred que tirava a vida das crianças em defesa da cidade e arrancava seus olhos. Ele chegou até a ser preso, mas acabou sendo solto, né? O pessoal da cidade ficou então revoltado com isso e decidiu fazer o quê? Justiça com as próprias mãos. Eles foram até o lugar onde o Fred ficava e colocaram fogo nele. E ficaram lá ouvindo os berros dele até morrer. Nisso, a mãe da Nancy conforta ela falando: pode dormir, filhinha, o Fred não vai mais te atacar porque a mamãe matou ele. Ai, que fofa, agora eu vou dormir bem, mãe. Nesse momento, a Nancy vai pro quarto, liga pro Glenn e eles marcam de se encontrar meia-noite porque a Nancy teve novamente uma brilhante ideia de trazer o Fred do sonho pro mundo físico. Pra tentar acabar com ele mano a mano mesmo. Pra resolver no soco, é isso mesmo. Mas pra isso, gente, ela precisa acordar quando estiver segurando ele, que nem ela fez com o chapéu. E por isso, ela tinha que estar acompanhada. O dorminhoco não era a melhor opção. Acho que também não era... Ela sabia que não era a melhor opção, mas era o que ela tinha ali, né? O que ela tinha acesso. Nisso, eles combinam ali de se encontrar meia-noite. Ela vai fazer os corres dela, enquanto espera da hora marcada. Só que aí ela recebe uma ligação. E quem é na ligação? O Fred, que fala que agora é ele que é o namorado dela, tá? E aí, nesse momento, sai uma linguinha saliente do telefone, gente. Muito bom. A linguinha começa a lamber a boquinha dela, bem gostoso. Minha língua é o Scott. A Nancy, então, tenta ir até a casa do Glenn pra tentar salvar a vida dele, mas tá tudo trancado dentro da casa dela, gente. Ela não consegue sair. Corta pra casa do dorminhoco, que, claro, pegou no sono, a gente não precisa falar nada, né? Nada de novo sob o sol. Só que dessa vez, o Fred vai atrás dele. Porque até agora ele tava invicto, né? E aí a gente tem a cena que, com certeza, gastou maior parte dos galões de sangue falso. Ah, é, gente. Nossa, essa cena é ótima. Por quê? O Glenn, ele é sugado pra dentro da cama e nisso, gente, uma cachoeira de sangue começa a jorrar pra fora da cama até o teto, sujando literalmente o quarto todo de sangue. Gente, incrível. Tem muita gente que não gosta dessa cena, eu sou completamente apaixonada por ela. E a única coisa que a Nancy pode fazer é ficar gritando: Glenn! Nossa, viu minha atuação aqui, Vitor? Gente... Gostou? A própria Nancy. Gostasse. A própria Nancy. A polícia é acionada e, com isso, o pai da Nancy vai junto, né? Ele, afinal, ele tá investigando ali o caso. Ela liga pra casa do Glenn, que é onde o pai dela tá, e pergunta se ele tava bem, se ele passava bem, né? Só que ele já tinha morrido. Nisso, a Nancy fala que tem uma proposta pro pai dela. Ela vai dormir e vai pegar o Fred, achei international. Mas ela vai tentar trazer ele pro mundo físico, né? Igual o plano que ela já tinha lá elaborado, só que não deu certo. Por que que não deu certo? Por causa do dorminhoco. Porque dormiu. E aí, dessa vez, era pro pai ficar atento ali, que uns 20 minutinhos era o tempo suficiente pra ela conseguir trazer o Fred. Mas, claro, que o pai dela caga, né, e anda baldes pro que ela fala. E então ele fala só pra confortar ela: sim, filhinha, pode dormir, descansa aí, beijos. Beijo, tá? Pode, com certeza. Papai tá de olho. É, só que ele manda um policial ficar vigiando o quarto dela. A Nancy achou que o pai dela realmente ia ficar atento, ou seja, burra, né? Pisciana, porque não é possível. Porque o pai dela literalmente falou assim: vai, dorme, tá? Tá linda. E ela começa a colocar o plano dela em prática. E, gente, baixo um Esqueceram de Mim nela, que ela sai montando várias armadilhas pela casa pra pegar o Fred. Muito Esqueceram de Mim. É muito Esqueceram de Mim. Eu tenho certeza que Esqueceram de Mim se inspirou em A Hora do Pesadelo. Daí, ela deita na caminha pra dormir. Nisso começa a cena de perseguição, né? Ela foge do Fred, corre pra lá e pra cá, até que ela acorda. E de primeiro momento, ela acha que não conseguiu trazer o Fred pro mundo real. Droga, não funcionou. Porém,
sim, ela conseguiu sim. A Nancy começa a gritar pro policial chamar o pai dela, mas ele é um bananão e demora a chamar. E o que acaba salvando a Nancy, gente? São as armadilhas a lá esqueceram de mim que ela espalhou pela casa. Ela consegue levar o Fred até o porão, né? E lá ela consegue jogar fogo nele. E é só aí que o pai dela chega, né? Já tá uma fumaçada danada na casa, o pai dela chega e nisso o Fred já conseguiu escapar de lá de baixo e foi até o quarto da mãe dela que tava dormindo. Tava dormindo enquanto isso tudo tava acontecendo, né? A perseguição ali rolando solta, a mãe dela dormindo. A casa literalmente pegando fogo, gente. A mulher dormindo. Eu tenho sono pesado, gente, mas a dessa mulher é de outro mundo, não é possível. A Cibele tem mesmo. Tenho. Nossa. Chegando lá, o Fred já tinha feito e acontecido. Ele já tinha tirado a vida da mãe dela. Tarde demais, não é mesmo? E o pai da Nancy aparece, conforta ela, mas ela pede 1 minuto sozinha no quarto da mãe. E é nesse momento que o Fred aparece novamente. E o que a bonita faz? Vira de costas pra ele e fala assim: tô tirando sua energia, é só um sonho, coisa e tal. Eu achei uma atitude bem burra, mas aparentemente deu certo. Olha só que coisa. De repente a iluminação muda, tudo está alegre, feliz novamente. E a mãe da Nancy está viva de novo. Tá todo mundo feliz, né? O Glenn aparece dirigindo o carro, com a Tina e com o Rod no banco de trás. A Nancy se despede da mãe e vai feliz com os amigos. Quando ela entra no carro, o teto do conversível fecha. Ai, O que foi? não sei, alguma coisa caiu aqui no meu pé. Susto, Vitor, foi isso aqui. Desgrudava, eu pensei, pode ser a Lila, mas a Lila tá dormindo ali. Que susto, amor. Nossa. Eu também tomei susto, eu achei Foi que era isso aqui rato. só. E o fio tava aqui, ó. Ai, pode tirar. Gente, Vitor morreu, mas passa bem, tá? Ai, gente, levei um susto aqui de baixo. O negócio caiu no meu pé. Aí, quando ela entra no carro do Glenn, o teto do carro conversível fecha, só que é cheio de listras o teto. E está exatamente com as cores da camisa do Fred, que é vermelho e verde. Bem natalino, porém não. Gente, não sei que belicíssima com isso. Vermelho e verde é natalino, Vitor. Tudo Aceita? Gente, é cor de Natal. Mas o canal também é vermelho e verde. As E cores é que ele natalino, não escolheu. é, mas só que Ué. são cores de Natal. Mas também, não, mas vermelho e verde também, só colocou, né, essa cor na camisa porque são cores que dão medo. São cores que juntas, elas dão medo. Elas confundem, né, o olho humano. Sei lá, isso você tá falando. Mas gente, foi proposital. Foi proposital. E você fica aí zoando, cor de Natal. Mas é cor de Natal, Vitor. Tá bom, gente. Comentem aqui embaixo, gente. Verde e vermelho não é cor de Natal? E da camisa do Fred, mas é cor de Natal. Nisso, o carro começa a andar sozinho e todo fechado. O Glenn fica desesperado, falando que não foi ele que fechou o carro, não é ele que tá fazendo o carro andar. E todo mundo entra em pânico. E a Nancy começa a fazer sinal pra mãe dela, começa a bater na janela. E a Sonsa, gente, tá lá dando tchauzinho. Ai, tchau, minha filha. Coisa mais linda, assim. Até que ela é sugada por uma portinha que tem na porta de entrada dela. E é maravilhoso, gente, porque vira um bonecão do poço na hora que puxa. Eu acho maravilhoso esse efeito. E o carro vai embora e o filme acaba. O Fred venceu novamente. Ai, gente, eu nem preciso falar que foi sucesso de bilheteria, não é mesmo? Até porque, não, sério mesmo, a história é muito original se você for parar pra pensar. Na década de 80, vários outros filmes estavam rolando ali, estava sendo lançado no universo do terror mesmo, nesse gênero, e os filmes de slashers estavam bem em alta. Que eu amo, inclusive, gente. Uma coisa que eu acho que envelheceu, assim, não tão bem é os efeitos, né, visuais, assim. Não, porque do nada vira uns bonecão de posto, uns negócios assim. Mas traz essa coisa da época, sabe? A gente sente que nem se você for ver o Evil Dead, que a gente mencionou aqui, que tem no filme e tal. Evil Dead, gente, se você for ver hoje os efeitos, tem sangue branco. Sabe? Uns negócios assim. Mas remete a gente àquela época, sabe? E Evil Dead tem também a questão do baixo orçamento. Esse também. Remete a gente àquela época, sabe? A gente vê pensando, foi um filme dos anos 80 e tal. É gostosinho. Mas os efeitos são engraçadinhos às vezes. E como a gente já mencionou, o Vi falou com vocês, que essa coisa de atacar no sonho acaba abrindo várias brechas pra coisas mais fantásticas. Essas coisas acontecendo não fica forçação de barra, sabe? Porque no sonho acaba que tudo é possível.
A gente até voa em sonho, sabe? E como a maioria dos filmes que lucram bastante, ele teve várias continuações, gente. Com certeza. Até porque dinheiro, né? Dinheiro é bom e todo mundo gosta. Gosto bastante também. Inclusive, uma das inúmeras continuações é o crossover entre o Fred e o Jason de Sexta-feira 13. Ai, eu amo. Olha o fanservice aí de novo, minha gente, passando na sua rua. Ah, gente, além disso, né, tem o filme que foi lançado em 2010, né, que é um remake do primeiro, que sinceramente ninguém pediu, tá? Ninguém pediu, não precisava lançar. E uma coisa que eu gosto bastante desse filme, gente, é que é o seguinte... O Fred ganhou de tudo quanto é jeito. Porque se você não dormir e, beleza, não vou dormir mais, Fred não me pega porque eu não durmo. Gente, ele já ganhou. Porque só de você não dormir, você já tá tomando lá, entendeu? Porque, não sei se vocês sabem, mas privação de sono é um tipo de tortura também. Então, minha filha, Fred tá aí inteligentíssimo. Achei sensato. A gente espera que vocês tenham gostado desse episódio e boas noites de sonhos. Tenham bons sonhos.